Pastor Danilo, anda cá ao pé de mim. Deixa Deus te usar, meu amigo. Vamos receber o pastorzão? Glória a Deus. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Quantos estão alegres com Jesus nessa noite? Como é bom estarmos na casa do Senhor, não é verdade? É por isso que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Estou feliz de estar aqui com vocês essa noite, pela segunda vez. Estive aqui, foi em março, né? Em março, acompanhando o meu pastor querido, pastor Júnior Batista. Quem conhece o pastor Júnior Batista aqui? Quem se lembra dele? Mandou um abraço, eu disse para ele que estaria aqui. Ele mandou aquele abraço apertado para o bispo, para toda a igreja. E eu estive aqui acompanhando ele. Deus me deu o privilégio de estar pela primeira vez aqui em março. E agora, aprove o Senhor nos conceder novamente a oportunidade de estarmos aqui. Eu estou acompanhado, muito bem acompanhado. Primeiro pela pastora e a mulher mais linda do Brasil, da Europa e do mundo. Glória a Deus. Pastora Lidiane já foi apresentada. Nós estamos há 24 anos. Eu olhei para ela para saber se eu errei, né? Aí ela fez assim, então eu acertei, glória a Deus. 24 anos casado com a mesma mulher. Conheci ela, foi minha primeira namorada e vai ser minha única esposa, até que a morte nos separe. Glória a Deus. Deus nos deu 3 lindos filhos. O Pedro, que está aqui, tem 21 anos. Fica de pé, Pedro, para a igreja te conhecer. Pedro é ministro de louvor, toca, canta, prega. É uma benção, melhor que eu, bispo. Melhor que eu. As solteiras que aqui estão, não olhem para ele, porque ele já está acompanhado. Evelyn, fica de pé, minha querida. Glória a Deus. E eu estou muito acompanhado também, muito bem acompanhado pelo pastor Moisés, Mara e os filhos. Fiquem de pé para a igreja conhecê-los. São pastores ali na nossa igreja, na Espanha. Deus abençoe vocês. Obrigado. Tua família está aí, filha? Está aí? Ah, não? Não deu certo para vir. E pastor Moisés é o pastor mais espanhol que eu conheço. É um pastor espanhol que Deus nos deu. Ele é responsável pelo nosso culto em espanhol ali na Mais de Cristo Madrid. E nós estamos ali fazendo a obra do Senhor. Estou feliz de estar aqui com vocês essa noite. E eu quero, sem me delongar mais, compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus que o Senhor tem para o seu coração. Olhe para quem está ao seu lado, já me ajude a pregar. Diga assim: Deus te trouxe aqui hoje e Ele tem uma palavra profética para a sua vida. Diga para ele ou para ela: então eu quero te fazer um pedido. Não converse mais comigo a partir de agora, porque eu só tenho ouvido para os céus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Lucas, capítulo de número 24. Você que tem Bíblia, abra. Você que tem no smartphone, no tablet, abra também. E você que não tem, está na tela para você acompanhar. Glória a Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a direção que Deus tem para nós caminharmos aqui, segundo a vontade e o propósito de Deus. Crente que não ama a Bíblia, crente que não lê a Bíblia, ele fica perdido, sem direção. Portanto, nós precisamos ler a Bíblia, e não somente no culto, mas todos os dias. A própria Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que medita nesta palavra de dia e de noite, todos os dias. Então que o Espírito de Deus coloque fome na nossa vida pela palavra de Deus. Amém, queridos?
Eu vou ler com você aqui, eu não vou ler todos os versículos, mas vamos ler alguns aqui a partir do verso 3. Depois eu trabalharei aqui de maneira expositiva esses textos, compartilhando algo que o Espírito Santo já colocou no meu coração. Diz assim, versículo 13: naquele mesmo dia, preste atenção nestas palavras, naquele mesmo dia. Nós vamos trabalhar aqui em cima desta frase. 2 deles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, a uns 60 estádios distante de Jerusalém, ou a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus, quem, igreja? O próprio Jesus se aproximou deles e caminhava com eles, mas seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Somente até aqui, diga amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Espírito Santo, eu te peço neste momento, pela sua bondade e misericórdia, que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos, que o Senhor fale de uma maneira poderosa aos nossos corações, que a tua palavra venha revelada e de maneira profética, através de tudo aquilo que o Senhor quer e deseja falar aos nossos corações. Que todos os corações nesta noite estejam abertos e preparados para receber a sua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Diga amém. Perceba no verso 13, eu queria pedir que, se possível, o pessoal da mídia me ajudasse, da projeção. Podem deixar na tela o verso que nós vamos trabalhar de maneira expositiva. Então eu quero estar acompanhando e quero que a igreja acompanhe o texto bíblico na medida que nós vamos explanando e trabalhando e parafraseando com outros textos. Amém? Veja que no verso de número 13, a primeira parte desse verso, a Bíblia está dizendo: naquele mesmo dia. Que dia é esse, pastor? Quando a gente volta um pouquinho, nós vamos entender de que dia Lucas está se referindo. A Bíblia está falando da morte de Jesus. Jesus havia morrido na sexta-feira, e este dia que nós estamos lendo aqui é o domingo, 3 dias depois que Jesus havia morrido, para cumprir o propósito de Deus e para salvar a toda a humanidade. A Bíblia diz que neste dia, no domingo, Jesus já estava há 3 dias morto. Estes 2 discípulos de Jesus, que não pertenciam aos 12, mas fazia parte daqueles que acompanhavam o mestre, eles estão saindo de Jerusalém e se dirigindo para um lugar chamado Emaús, uma aldeia que ficava aproximadamente a 11 quilômetros de Jerusalém. Que dia era esse, pastor? Este era um dia não só para aqueles 2, como para todos os 12 ou os 11, porque Judas já havia tirado a sua vida por ter traído o mestre. Os 11 estavam reunidos na casa de um irmão, e todos os discípulos de Jesus. E este dia, assim como os dias anteriores, depois da morte de Jesus, era um dos dias mais difíceis para estes discípulos. Estes 2 que nós estamos vendo aqui, que estão caminhando para Emaús, estão vivendo talvez o dia mais difícil das suas vidas. Este era um dia mau para estes discípulos. Era um dia de profunda tristeza. Era um dia de provação. Era um dia de luto. Mas por quê, pastor? Eles não sabiam que Jesus ressuscitaria? Ao discorrer o texto, nós vamos perceber que por mais que Jesus já havia anunciado a sua morte, bem como a sua ressurreição, eles não creram. Eles simplesmente olharam para a morte de Jesus
e não acreditavam que ele ressuscitaria. Por isso, esse dia para eles era um dia de luto, de tamanha dor. Quando você lê o contexto dos versículos seguintes, você vai perceber que no diálogo deles, eles estão tristes e falando não sobre a certeza daquilo que aconteceria, da ressurreição de Jesus, mas falando daquilo que os olhos deles haviam contemplado. Estavam enlutados, tristes. E antes de continuar, permita-me ler com você os versículos anteriores a este, para que nós possamos entender um pouquinho do que estava acontecendo. E para isso eu quero chamar você para vir comigo lá no verso de número 1, deste mesmo capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Veja o que a Bíblia vai dizer. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. O que está acontecendo aqui, pastor? Jesus havia morrido, como eu disse, na sexta-feira. O que acontece é que no domingo, primeiro dia da semana, as mulheres, entre elas Maria Madalena, algumas outras mulheres, se reúnem como era de costume dos judeus, para levarem iguarias, para ungirem o corpo de Jesus. Perceba que a Bíblia não vai dizer que elas vão até o túmulo pela esperança de que ele havia ressuscitado. Não, elas vão ali da maneira que elas estão, tristes, enlutadas, para simplesmente ungir o corpo de Jesus. Agora, veja o que acontece, verso de número 2. E encontraram a pedra do sepulcro removida. O que aconteceu aqui? Quando elas chegam no túmulo, elas se deparam com uma cena que as surpreende. A Bíblia diz que a pedra era uma pedra que era colocada sobre o túmulo, porque o túmulo naquela época ficava sobre a rocha, dentro da rocha. E quando elas chegam no túmulo que não era de Jesus, era emprestado, porque Jesus não precisava de túmulo, aleluia. Ele passaria ali apenas um período pequeno e curto de 3 dias. Elas olham e veem que a pedra está removida. Próximo. Mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Pode continuar. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. 2 anjos aparecem para elas. Você vai ver na narrativa de outros evangelistas outras verdades que Lucas não narrou aqui, mas vamos nos ater ao que Lucas narrou, para a gente entender aqui aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. Perceba que elas entram no túmulo, e quando elas procuram o corpo de Jesus e não encontram, o que bate no coração delas não é a certeza de que aquilo que Jesus havia falado, prometido, havia dito, aconteceu. Elas não ficam perplexas por acreditarem que Jesus ressuscitou. Elas ficam desesperadas por pensarem que haviam roubado o corpo dele. E neste momento 2 anjos aparecem. Veja o que diz o verso de número 5. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu quero ministrar sobre o seu coração algo nesta noite, e quero ser um profeta de Deus. Muitas vezes nós estamos em uma situação difícil. Perceba, essas mulheres estão no sepulcro. O que representa o sepulcro, pastor? Um lugar de luto, um lugar de tristeza, um lugar de amargura, um lugar onde nós muitas vezes estamos sem saber a direção para onde nós vamos. Só quem já perdeu um ente querido é que sabe o que representa o luto. Quanto mais próximo aquela pessoa, quanto mais você ama ela, mais perdido você fica. E o Espírito de Deus está mandando eu ministrar o coração de alguém. Quem sabe você está nesse lugar, um lugar onde você se vê perdido,
um lugar onde você se vê sem direção, um lugar onde você se vê triste por conta da sua realidade. Mas eu quero dizer para você, não se preocupe, porque essa realidade não define aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você pode até estar passando por um momento difícil, mas Jesus não está ali, naquela realidade. Ele venceu e Ele está dizendo que você também vai vencer. Você também vencerá. O que eu vejo nesse verso é que aquelas mulheres estavam ali, tendo no seu coração a certeza de que não tinha mais jeito, que não havia mais solução, que não tinha mais o que fazer. Mas os anjos aparecem para elas e diz: por que vocês estão procurando aqui este momento, esta realidade, esta dificuldade, esta luta, quando na verdade isto aqui não define aquilo que o Senhor tem na vida de vocês. Jesus não está mais aqui, Ele já ressuscitou. Então você não precisa ficar dentro desta situação acreditando que você vai continuar assim. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele não estava mais ali. Veja o verso de número 7, continuando. Não volta um pouco, verso de número 6 ainda. Ele não está aqui. Agora preste atenção. Lembrai-vos, olha o que o anjo diz para elas. Lembrai-vos como vos preveniu ainda estando na Galileia. Na versão NVI ele diz: lembrai-vos como vos falou. O que o anjo está dizendo para elas? Vocês estão agora preocupadas com a morte de Jesus, mas vocês se esqueceram das palavras dele. Vocês se esqueceram daquilo que ele disse que aconteceria, daquilo que ele previu, que ele profetizou, que ele disse. O que eles estavam dizendo para aquela mulher? Eles estavam dizendo que tudo aquilo que Jesus disse se cumpriria. Eles estavam dizendo que todas as palavras de Jesus não cairiam por terra, mas haveriam de acontecer, de se concretizar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida aqui. Nenhuma das palavras que Ele te disse, nenhuma das palavras que você ouviu deste altar, nenhuma das palavras que o Senhor ministrou sobre a sua vida cairão por terra. Todas vão se cumprir. Você pode estar diante do sepulcro, diante da luta, diante do luto, diante da tristeza, diante do problema, mas a palavra que Ele tem sobre a sua vida não é a palavra de luto, não é a palavra de derrota, não é a palavra de tristeza. Ele tem uma palavra de vitória sobre a sua vida. O Espírito de Deus está te levando a lembrar de tudo aquilo que Ele falou para você. Aleluia. Tudo que Ele falou vai se cumprir. É isso que os anjos estão dizendo. Se lembra daquilo que Ele falou. Talvez, eu imagino, eu posso conjecturar com o texto, elas poderiam ter indagado e dito: mas Ele morreu. E os anjos poderiam dizer: Ele morreu, mas Ele não está morto, porque Ele disse que ressuscitaria. O que Ele falou se cumpriu. Bendito seja o nome do Senhor. Agora olha o verso de número 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. 8. Então se lembraram das suas palavras. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando o anjo fala com elas se lembram de tudo aquilo que Jesus havia dito. Elas se lembram das palavras, elas se lembram das promessas. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que instantaneamente o estado delas de tristeza se converte em um estado de alegria. Sabe o que Deus está ministrando aos nossos corações nessa noite? Você pode ter chegado aqui triste por conta da realidade que você está enfrentando, mas o Senhor está te fazendo lembrar de todas as palavras que Ele te disse, de tudo aquilo que foi profetizado, de todas as bênçãos que foram liberadas do altar sobre a sua vida. E Deus está dizendo: a tua realidade não define o teu destino, a tua realidade não define o teu futuro. O que define é o que Deus disse sobre você.
você, são as palavras que o Senhor liberou sobre a sua vida. Não, o Espírito de Deus está me dizendo: essa noite é noite de a tristeza se converter em alegria, porque a palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida. Deus quer que você se lembre de tudo aquilo que Ele disse. Aleluia. Você vai ler nos versos seguintes que elas saem correndo para ir aonde estão os outros 11 e os seus discípulos, para anunciar aquilo que os anjos haviam dito para ela. Agora tem um segredo que não é contado por Lucas, mas é contado por Mateus. Você vai ver no verso de número 8 do capítulo 28 de Mateus. A Bíblia diz: e saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e com grande alegria. Está aqui. Perceba que elas chegam tristes, mas quando elas se lembram da palavra que o Senhor tinha dito para elas, a tristeza acaba instantaneamente. E elas se alegram. Por quê, pastor? Porque elas creram naquilo que foi dito. Elas estavam alegres porque receberam uma palavra e creram. Ei, o Senhor está dizendo nessa noite: por mais que você olhe e esteja diante de uma dificuldade, tudo que você precisa é ouvir e crer na palavra que o Senhor está dizendo. É só ouvir e crer. A Bíblia diz que a fé vem por onde? E ouvir o quê? Então ouça a palavra de Deus. Deus está dizendo para você: esta realidade não define quem você é. Você pode estar passando por um grande problema, mas o teu Deus é muito maior do que o teu problema. Você serve o Deus que tem todo o poder. Aleluia. Tudo o que você precisa é ouvir e crer. Olhe para quem está ao seu lado, me ajude a pregar. Diga: se você crer, ainda esta noite. Não diga: não é amanhã, é esta noite. Ele vai mudar a maneira como você está se sentindo. Ele vai fazer com que esta tristeza vá embora. Ele vai fazer essa tristeza saltar de alegria. E você vai sair daqui jubilando na presença dele. Tudo o que você precisa é crer. Aleluia. É desse dia que o verso de número 13 está falando. E aí nós voltamos para o verso 13. Após introduzir, permita-me continuar aqui nos minutos que temos. O verso 13 diz: naquele mesmo dia. Perceba que as mulheres voltam para o lugar onde os discípulos estão. Elas anunciam aquilo que aconteceu. O problema é que a Bíblia diz que eles ouvem, mas não creem. Eles olham para elas e dizem: elas estão malucas. Perceba o quanto muitas vezes a realidade que nós vivemos, as dificuldades, apaga da nossa memória tudo aquilo que Deus falou para a gente. Tem pessoas que estão enfrentando situações difíceis e elas acabam mergulhando naquela situação, se desesperando, entrando muitas vezes no estado de calamidade emocional, de depressão, porque olham com seus olhos humanos e não conseguem ver uma saída, não conseguem encontrar uma solução. Tudo que você precisa é parar de olhar para a tua realidade com os teus olhos humanos e começar a olhar com os olhos da fé. Tudo que você precisa é se lembrar daquilo que Jesus te disse. Eu estou falando com pessoas aqui que estão debaixo de promessas, pessoas que estão debaixo de palavras proféticas. O Espírito de Deus está me dizendo que tem gente aqui que por conta da tua realidade você até pensou em voltar para trás, porque você não via mais solução, você não via mais saída, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: você não vai voltar, você vai seguir, porque você tem uma palavra. Crente não caminha por vista, crente não caminha com seus olhos, crente caminha com a palavra que ele recebe de Deus.
quero falar com aqueles que têm uma palavra. Levante a tua mão o mais alto que você puder. Se você tem uma palavra, Deus manda eu dizer para você: não se preocupe com aquilo que os teus olhos estão vendo, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Deus vai abrir portas, vai criar situações, vai mover circunstâncias para que a palavra dele se cumpra na sua vida. Deus move os céus e a terra para cumprir a sua palavra. Porque a Bíblia diz que os céus e a terra passam, mas a palavra dele permanece. Eles ouvem, mas não creem. E aí é nesse momento que esses dois discípulos se levantam e saem de Jerusalém em direção a Emaús. Sabe o que eu vejo aqui? A ordem de Jesus é para eles ficarem, mas eles saíram. Eles estão indo na direção contrária. A Bíblia diz que eles estão indo 11 quilômetros distantes de onde o Senhor mandou eles permanecerem. Sabe o que eu vejo? Decisões precipitadas que são tomadas diante de momentos em que nós estamos enfrentando e olhando com os nossos olhos humanos. Eles se precipitam. A Bíblia diz no verso de número 17. Vamos um pouquinho para frente, depois a gente volta. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Perceba a diferença. Enquanto as mulheres estavam alegres, eles estavam tristes. Diga: por quê, pastor? Porque elas creram e eles não. O problema da tua tristeza, Deus está dizendo, é porque falta fé. É por isso que eu digo, bispo, é por isso que Paulo disse que nós não podemos deixar de congregar. Eu sempre falo isso para a minha igreja. Olhe para quem está ao seu lado, seja profeta de Deus na vida dele agora, e quem sabe você vai ajudar a endireitar a vida de alguém. Faz assim com o dedo de profeta, encosta pertinho dele, mas não encosta para ele não ficar bravo, e diz para ele: ei, crente, para de faltar do culto. Deus está falando com você. Você tem que estar aqui todo o culto, porque é aqui que você recebe a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus é? A direção para a tua vida. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Sabe por que o crente anda triste, desanimado, desesperado, querendo sair da onde Deus mandou ele ficar? Porque ele não está ouvindo a palavra, ou se está ouvindo não está crendo. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: não sai do lugar que Ele te colocou, não sai da posição que Ele mandou você ficar. Não olhe com os teus olhos, mas ouça a palavra e veja com os olhos espirituais. Ele vai mover, Ele vai criar situações, Ele vai abrir caminhos, Ele vai abrir porta onde não tem porta, mas a tua vitória vai chegar. Quem acredita nisso, joga a mão para cima e adora. Aleluia. Elas estão alegres porque creram. Você já viu aquele crente que mesmo que está na prova, ele está no vale, está na cisterna, está na fornalha, está na cova dos leões, você olha para ele, ele só está rindo. Você conhece alguém assim? Por que ele é assim? Porque ele crê. Ele não anda segundo os seus olhos, ele anda pela fé. Pastor, por que elas creram? Eu vejo que além de ouvir a palavra, diferente deles que também ouviram, porque elas anunciaram, as mulheres viveram uma experiência. Veja que elas foram ao sepulcro e presenciaram os anjos aparecendo e anunciando para elas o que havia acontecido. Ambos
Todos ouviram, mas elas viveram uma experiência que eles não viveram. E a experiência fez com que elas se lembrassem de tudo aquilo que o Senhor havia falado para elas. Eu quero ser profeta de Deus, eu quero dizer, tem pessoas aqui que o Senhor vai fazer com que você passe por experiências. Não, deixa eu falar algo. Tem pessoas aqui que estão passando por experiências, e estas experiências vão marcar a tua vida, vão marcar o teu ministério, vão mudar a tua história, e vai despertar você, para que você se lembre de tudo aquilo que Ele falou, para que você creia. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba que as mulheres, quando voltam para anunciar para os discípulos que estavam reunidos, elas não anunciam palavras negativas. Elas não voltam como alguém que está desesperado, dizendo: roubaram o corpo do mestre. Não. Elas não voltam da maneira que elas saíram enlutadas, tristes, desesperadas, mas elas voltam alegres, anunciando vida, anunciando ressurreição, anunciando palavras de fé, de ânimo. Por quê? Porque elas viveram uma experiência, elas ouviram a palavra e experimentaram aquilo que a palavra estava dizendo. Isso fez com que elas voltassem do sepulcro, do lugar de morte, do lugar de tristeza, do lugar de desespero, mas voltassem de uma maneira diferente, anunciando vida, sonhos, alegria. Bendito seja o nome do Senhor. E o verso 11 vai dizer aquilo que nós já falamos: entretanto, eles não acreditaram nelas. A Bíblia diz que as palavras delas pareciam como que delírios para eles. Deixa eu te dizer, sempre vai ter o grupo daqueles que não acreditam. Sempre vai ter o grupo daqueles que vem no culto e não absorve a palavra, e sai reclamando, e sai murmurando. Sempre vai ter o grupo daqueles que vai voltar para casa do jeito que veio. Porque enquanto o culto está acontecendo, a palavra está sendo liberada, ele está distraído. Ele está conversando, está mexendo no celular, misericórdia. Está olhando a unha. Está distraído. Não ouve a palavra, não recebe a palavra, e por isso não crê. E volta para casa do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz no verso de número 12... que assim como tem o grupo daqueles que não creem, que ficam distraídos, dispersos, Pedro, porém, quando ouve, a Bíblia diz que ele corre. Eu gosto dessa tradução NVI. Olha o que ela diz: contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Por que eu gosto dessa palavra, levantou-se? Porque a Bíblia vai mostrar que aquilo que Pedro ouviu, a palavra que Pedro ouviu, fez ele mudar de postura. Só pode se levantar quem estava sentado ou deitado. O que a palavra de Deus está dizendo? Quando Pedro ouve a palavra, instantaneamente ele muda a postura, ele muda a posição. Ele diz: não, os outros estão lá murmurando e dizendo: elas estão loucas, estão delirando. Como é que elas estão dizendo isso? Eles estão como incrédulos. Pedro muda a postura, e a Bíblia diz que ele sai correndo em direção ao sepulcro, porque ele queria ver, ele queria viver a experiência que elas viveram. Sabe o que o Espírito de Deus está falando aqui nessa noite? Esta palavra veio do céu para você se posicionar, para você tomar uma atitude, se levantar e sair correndo na direção daquilo que Deus falou com você. Sabe o que eu aprendo aqui? É que tem coisas que somos nós que temos que fazer. Não olhe para quem está ao seu lado, me ajude a pregar. Diga assim: Deus já falou com você. Você já tem uma palavra de Deus. Diz para ele ou para ela assim: o que você está esperando para se movimentar?
O que você está esperando para mudar a tua posição? O que você está esperando para se levantar e sair correndo na direção daquilo que Deus já liberou, já te entregou e já falou sobre a sua vida? Esta palavra veio para mudar a tua postura, para te posicionar em Deus e para fazer você correr em direção à tua promessa. E naquele mesmo dia, tudo isso aconteceu. Vamos voltar para o verso 13. Eu já estou terminando, a gente vai terminar no 13. A Bíblia diz: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando. O que é que eles estavam fazendo? Caminhando. Onde é que Jesus encontra eles? No caminho. O que é que eles estão fazendo? Caminhando. Bendito seja o nome do Senhor. Por mais que eles estavam indo na direção errada, não era para eles saírem de Jerusalém. Eles estão fora da direção que Deus queria para eles. Mas é no caminho que Jesus os encontra. Vocês sabiam que antes de Jesus aparecer para os 11, apareceu para os 2? Marcos e João vai dizer que ele apareceu para Maria. Mas antes dele aparecer para os 11, ele encontra esses 2. E aí você pergunta, por quê, pastor? Porque eles estavam no caminho. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Não saia do caminho. Por mais que você esteja frustrado, muitas vezes quando nós estamos frustrados, tristes, desesperançosos, o diabo se aproveita para tentar tirar a gente do caminho. Talvez você não está posicionado da maneira que Deus quer ainda. Talvez você não está 100% na direção de Deus, mas você ainda está no caminho. Você está na casa onde Deus fala. Nessa noite Deus está dizendo: não saia desse caminho. Não saia da direção, não saia do caminho, porque no caminho Jesus vai te encontrar. Você pode até estar triste, mas Ele vai te encontrar. Você pode até estar sem esperança, mas Ele vai te encontrar. Você pode até estar perdido, mas Ele vai te encontrar para te mostrar a direção de volta. Só não saia do caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus encontra eles no caminho, eu estou partindo para o final aqui. A Bíblia vai dizer que eles estão conversando, falando sobre tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém, a morte de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima. E o verso 16 vai dizer: entretanto, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Por que eles estão com os olhos fechados? Por conta da incredulidade, da dúvida, da tristeza. Não permita que a sua tristeza, que o seu desespero impeça você de ver Jesus. Impeça você de ver aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Impeça você de se lembrar de tudo aquilo que Ele falou que faria. As pessoas tomam decisões precipitadas quando estão tristes, quando estão sem esperança, quando estão desesperadas. Vamos para o verso 19. Eu vou encerrar aqui. Ao que ele lhes indagou: de quais coisas vocês estão falando? E eles dizem: o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavras diante do Deus e de todo o povo. Eles estão falando de Jesus para Jesus. Não preste atenção.
Eles estão falando de Jesus como quem conhece a Jesus, mas não estão reconhecendo que Jesus estava ali diante deles. Sabe o que Deus está falando ao nosso coração nessa noite? Muitas vezes nós pensamos que conhecemos Jesus, mas o que falta? Nós conhecemos porque ouvimos, mas falta a experiência de senti-lo, de ter relacionamento com Ele, de ter comunhão com Ele. Não, olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Se a tua vida com Jesus se resume aos dias que você está na igreja, desculpe, mas você não conhece. Você ouve falar dele, você pode até falar de Jesus, mas você não o conhece de verdade. Quem são aqueles que o conhecem, pastor? É aqueles que cumprem o seu mandamento, que está em Mateus capítulo 6 e verso 6. São aqueles que todos os dias entram no seu quarto, fecham a porta e estão com Ele ali, buscando a tua presença, buscando a face dEle. Olhe para quem está ao seu lado, diga assim: você precisa conhecer Jesus, não só aqui no templo, mas lá dentro do teu quarto. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero levantar uma geração de pessoas que têm uma experiência comigo, relacionamento comigo, comunhão comigo, e não pessoas que simplesmente me conhecem por ouvir falar de mim. Aleluia. O que vai mudar a sua realidade é a intimidade que você precisa ter com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 42 e verso de número 5. Vamos ler na tela juntos. Jó, eu quero que você fique de pé. Eu já vou devolver o microfone ao bispo. Jó 42 e 5. O que Jó diz? Vamos todos juntos ler. 1, 2, 3. Para quem que ele está falando isso? Para o Senhor. Ele está falando isso para o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Ele quer que você o contemple com os teus olhos. Ele quer que você o conheça com a sua alma. Ele quer que você desfrute de um relacionamento profundo com Ele. E se você o conhecer, tenha certeza de uma coisa: por mais que você esteja diante de uma realidade difícil, esta realidade não vai definir as suas ações. Esta realidade não vai definir os seus comportamentos. Esta realidade não vai definir as suas atitudes. Mas vai ser nele que você vai buscar qual é a direção, qual é a vontade, o que Ele quer que você faça e para onde Ele quer que você vá. As pessoas que se precipitam nas suas decisões são pessoas que não buscam ouvir o Senhor. Deus quer que você, a partir de hoje, comece a ter um nível mais profundo de relacionamento com Ele. É por isso que Jesus disse: aquele que pede, recebe. Deus me deu uma mensagem sobre os 3 níveis da oração. Esse é o primeiro nível. É o nível da superficialidade. Tem gente que se contenta em ficar só pedindo. E não tem problema nenhum em pedir. Quem pede, recebe. Mas tem aqueles que decidem ir para o segundo nível. E aí a Bíblia diz que no segundo nível, aquele que busca, encontra. Quando você olha para o tabernáculo, você vai ver que o tabernáculo é dividido em 3 partes. Qual era a primeira parte? O pátio.
Quem fica no pátio só fica pedindo. Mas tem aqueles que querem entrar no santo. E ele começa a buscar. E ele vai para o segundo nível. Mas tem o terceiro. Qual é o terceiro, pastor? O terceiro é aqueles que batem. Se eles batem é porque querem entrar. Perceba o que representa uma porta. Uma porta representa uma mudança de ambiente. Quando você atravessa uma porta, você sai de um ambiente e entra em outro. O que Jesus está dizendo é que aqueles que não se conformam em ficar só no segundo nível, que já é um nível mais profundo, mas eles querem mais, eles querem profundidade, eles batem, e quando eles batem, eles entram onde? No Santo dos Santos, que é onde está a presença, aleluia. E ali eles passam a desfrutar de um nível de relacionamento mais profundo com Jesus. E aí eles ouvem Jesus, eles conhecem Jesus, eles sabem qual é a direção que Jesus quer para a vida deles. É esse nível que o Senhor está te chamando nesta noite. Eu quero que você levante a mão mais alto que você puder. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Quem quer nesta noite ir para o terceiro nível, diga eu quero. Diga eu quero, Senhor. Diga eu não quero ficar só na superficialidade. Diga eu quero me aprofundar no meu nível de relacionamento contigo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu profetizo níveis mais profundos na sua vida a partir de hoje. Eu profetizo um relacionamento mais profundo com Ele a partir de hoje, em nome de Jesus. Quem recebe, dê uma manifestação para adorá-lo nessa noite. Aleluia. Glória a Deus.